Olá! Ainda falando sobre o ser e os papéis que ele pode desempenhar na nossa língua, a gente precisa ter cuidado porque, em algumas circunstâncias, esse ser ele é o índice de determinação do sujeito ou, como eu prefiro chamar, né, o pronome indeterminador do sujeito, né? Tanto faz um nome ou outro, é só uma questão de preferência minha mesmo e tudo bem. Bem, quando a gente está lidando com essa circunstância em que a gente tem, né, um pronome indeterminador do sujeito, nós estamos lidando nada mais, nada menos com do que com um sujeito indeterminado. E para que a gente tenha um sujeito indeterminado, é importante que a gente saiba que esse ser ele vai se unir a verbos intransitivos, transitivos indiretos ou verbos de ligação. Vamos ver aqui como é que isso funciona. Se eu falo precisa-se de vendedores com experiência, o se que aparece aqui, a gente percebe que ele se une ao verbo precisar. E quem precisa, precisa de algo, ou de alguma coisa, ou de alguém, e a gente determina que isso é um verbo transitivo indireto. Portanto, ao fazermos isso, a gente determina que aqui a gente tem um verbo transitivo indireto mais esse se. Portanto, nessa circunstância, a gente está lidando com aquela situação em que nós temos verbos intransitivos, transitivos indiretos ou verbo de ligação, mais se, portanto, esse se aí é um pronome indeterminador, beleza? A gente está lidando com uma circunstância de sujeito indeterminado em que eu não consigo saber quem precisa de vendedor com, né, de vendedores com experiência. Beleza? Bem, avançando aqui, vamos lá, no caso, para o próximo exemplo, que é vive-se melhor no campo. Quando a gente olha para esse enunciado, para esse período, a gente olha para o verbo viver e a gente percebe que tem um se logo depois dele. Observe o seguinte, esse se que aparece aqui, ele está se unindo a um verbo intransitivo, então a gente entrou naquela configuração de verbo intransitivos, transitivos indiretos ou verbo de ligação mais o se, e quando a gente está lidando com essa situação, a gente já sabe que está lidando com sujeito indeterminado, portanto esse se, ele é um pronome, né, indeterminador do sujeito. Último caso aqui, né, sempre se fica nervoso em dias importantes. Aí olha só, quando a gente olha para esse se, a gente percebe que ele se une aí ao verbo ficar. E esse verbo ficar, ele apresenta pra gente esse estado mutatório, né? O estado de ânimo desse indivíduo, ou seja, quando a gente tem, né, dias importantes, é lógico, nós ficamos nervosos, né? Então, nervoso aí é um predicativo do sujeito, né? E esse fica aí, no caso, ele é um verbo de ligação. Sendo assim, o que a gente determina é que esse verbo de ligação mais esse se configura aquela situação de verbos intransitivos, transitivos indiretos e verbo de ligação mais o se, e a gente já sabe que isso aqui determina, né, a configuração do sujeito indeterminado, porque esse se, então, é um pronome indeterminador do sujeito, ou se você preferir, um índice de indeterminação do sujeito, beleza? Cuidado para não confundir esse se, né, com um pronome apassivador, em que a gente está lidando com a construção de voz passiva. Então, é importante que você saiba que para diferenciar uma coisa da outra, é necessário voltar ao verbo e analisar a classificação quanto à predicação desse verbo. Se você estiver lidando com um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação mais esse se, você está lidando com um se que ajuda a construir a estrutura do sujeito indeterminado, portanto, ele é um índice de determinação do sujeito ou um pronome indeterminador. Se você estiver lidando, né, com um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, em que a gente tem ali aquele objeto direto que passa a ser o sujeito paciente, ou seja, o sujeito que sofre a ação verbal, o se que aparece lá, ele está, né, auxiliando na construção de uma estrutura de voz passiva sintética ou pronominal, portanto, ele é um pronome apassivador, beleza? É importante fazer essa distinção, porque normalmente a gente confunde, né, a função desse se quando se apresentam nessas duas circunstâncias. Esses dois pontos, né, eles determinam pra gente um ponto de conflito. Então, é importante que você saiba classificar esses verbos para conseguir determinar se o se é pronome apassivador ou se ele é, aí no caso, como a gente viu aqui, nesse take, né, a gente viu que ele funciona também como pronome indeterminador. E é isso. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!